Hoje é dia de um dos vídeos que eu mais gosto de fazer todos os anos. Bora falar sobre os meus filmes favoritos de 2023. Eu sei que a regra é sempre a mesma todo ano, ou quase sempre a mesma todo ano, mas teve muita gente que, por exemplo, chegou esse ano no canal e não viu os vídeos de 2022, de 2021 e por aí vai. Aqui eu sempre considerei filmes do ano em si, então filmes de 2023. Independente se esse filme já estreou em circuito aberto no Brasil ou não. Da mesma forma que filmes de 2022, de 2021, de 2020 que chegaram no Brasil apenas em 2023 oficialmente, eu não considero nessa lista. Eu sei que para muitos de vocês isso é meio chato em algum sentido, porque muitos desses filmes ainda não estrearam, vocês ainda não tiveram a oportunidade de assistir. Esse ano mais ainda, porque esse ano, além da Mostra de São Paulo e de outros festivais aqui em São Paulo, eu cobri o Festival de Cannes também. Então tem mais filmes aqui que ainda não estrearam no Brasil de nenhuma forma, muitos deles nem estrearam em festivais brasileiros. Mas como eu sempre digo, esses filmes ficam como uma espécie de recomendação para vocês verem no futuro e por aí vai. Além disso, esse ano eu decidi adicionar, porque muita gente pede todo ano, daqueles filmes que chegaram no Brasil esse ano, mas que são de anos anteriores. Muita gente fala, e os filmes do Oscar você nunca considera nessas listas por causa desse formato de lançar no final do ano, e esses filmes sempre chegam em janeiro, fevereiro, março e por aí vai. Então, aqui considerando todos os filmes, eu decidi escolher os 3 filmes que estrearam em 2023 no Brasil, que não são de 2023, que eu mais gostei. Além de tudo isso, eu sei que é uma grande abertura aqui, além de tudo isso, para quem quer saber mais da minha premiaçãozinha do ano, lá no meu Instagram pessoal, Victor HC Russo, tem todas, não só os meus 15 favoritos, mas também outras categorias, filmes que eu achei meio superestimado, ou que eu não gostei, filmes que muita gente não deu bola ou que foram surpresas, minhas atuações favoritas e por aí vai. Então, se vocês querem saber mais do que apenas os meus filmes favoritos do ano, tem lá. Além disso, lá eu também coloquei uma lista maior de filmes que não são de 2023, mas que estrearam no Brasil apenas em 2023. Além disso, eu vou fazer o tradicional top 20, então um top 10 com mais 10 menções honrosas. É muito filme, esses 3 eu cito rapidamente, as 10 menções honrosas de 2023 eu também cito rapidamente, e aí eu foco um pouco mais, sem muito tempo também, em cada um das 10 escolhas do meu top 10. Então, começando pelos 3 filmes que não são de 2023, mas chegaram aqui apenas este ano oficialmente para todo o público, as minhas 3 escolhas, os 3 filmes que eu mais gostei, foram, por coincidência ou não, 2 filmes brasileiros, inclusive, Luz nos Trópicos, da Paula Gaetan, Mato Seco em Chamas, do Adirley Queiroz e da Joana Pimenta, e também Os Fabelmans, do Steven Spielberg. Dito isso, vamos para os filmes de 2023, começando com as 10 menções honrosas, que eu vou passar rapidamente. Em 20º lugar, o brasileiro Tia Virgínia. Em 19º, o japonês que tem no Amazon Prime Video, Shin Kamen Rider. Em 18º, Sem Coração, também brasileiro. Em 17º, o sul-coreano Na Água. Em 16º, e talvez um pouco mais divisivo, O Assassino, novo filme de David Fincher para Netflix. Em 15º, mais um brasileiro, Retratos Fantasmas. Em 14º, um dos queridinhos do ano de muita gente, Homem-Aranha através do Aranhaverso, a melhor animação que eu assisti no ano até agora. Em 13º, O Sabor da Vida, filme que é a escolha francesa para o próximo Oscar. Em 12º, talvez o filme favorito para o Oscar de filme internacional, Zona de Interesse, do Jonathan Glazer. Em 11º lugar, também uma indicação para o Oscar de melhor filme internacional, o filme da Finlândia, Aki Kaurismäki, que eu também assisti em Cannes. Então, agora, dito tudo isso, dito toda também as menções honrosas, vamos para o top 10. Em 10º lugar, um filme que eu assisti na Mostra de São Paulo e que eu acho que talvez gere algum tipo de divisão quando ele estrear no ano que vem, por ele ter uma pegada meio farsesca, tem algum sentido, não ter tanto essa obsessão pelo realismo e tal, que é Ferrari, o novo filme do Michael Mann, que eu acho fascinante. Toda essa perspectiva desse personagem até meio canastrão em algum sentido, e a diferença
entre a vida dele pessoal e a real vida dele, que são as corridas. E por isso, quando as corridas começam, esse filme ganha vida. Os motores tomam conta da sala de cinema. Ferrari é um filmaço e o Michael Mann entende como poucos criar os seus espaços cinematográficos e também aqui esse espaço sonoro fascinante que Ferrari tem. Em nono lugar, premiado em Veneza e que também assisti na Mostra de São Paulo, eu estou falando de O Mal Não Existe, novo filme de Ryusuke Hamaguchi, diretor que ficou mais conhecido talvez no Brasil por conta de Drive My Car, também Roda do Destino, entre outros. Um grande diretor, um dos melhores diretores japoneses e do mundo na atualidade. E aqui a gente vai ter um filme que ele é um filme ambientalista, digamos assim, desse conflito da natureza e dessa sociedade que convive em harmonia com a natureza, com a sociedade, digamos, metropolitana, com o poder financeiro que vai entrar em confronto com essa sociedade. Mas a grande questão aqui, né, mais do que uma sociedade, essa pequena comunidade, mas a grande questão é justamente como ele vai encenar tudo isso. Esse contraste vai ficar claro e essa natureza vai crescer de alguma forma perante o capital. É um grande, grande filme do Ryusuke Hamaguchi, Mal Não Existe, um dos melhores filmes do ano, sem sombra de dúvidas. Em oitavo lugar, filme que nos Estados Unidos já estreou na Netflix, mas aqui no Brasil chega pela Diamond só em janeiro, se eu não me engano. Eu estou falando de May December, ou Segredos de um Escândalo, que é o título que ele vai chegar aqui no Brasil e que já passou também lá no Festival do Rio, esse filme que eu assisti em Cannes. Outro filme que quando chegar para o público talvez gere algum tipo de divisão, justamente por ele ir um pouco em um sentido oposto ao que Hollywood costuma fazer atualmente. O Todd Haynes aqui, que é o diretor, ele tem esse lance de ser muito mais exagerado, espalhafatoso, e aqui vai ser mais ainda porque a proposta é justamente essa. A sátira surge em referências ao cinema, né, em referência à Persona, em referência ao thriller hitchcockiano, em referência às referências que ele sempre teve do melodrama, como por exemplo o Douglas Sirk. Ele vai criar todo esse cenário bizarro aqui dessas duas mulheres, principalmente o personagem da Natalie Portman, estudando a personagem da Julianne Moore, tudo com um exagero muito latente que faz esse filme funcionar, e eu gostei demais de May December. Em sétimo lugar, outro filme japonês, eu estou falando de Godzilla Minus One. Todos os filmes aqui dessa lista têm crítica no canal se vocês quiserem uma visão mais aprofundada, e Godzilla Minus One é uma visão diferente daquela que a gente está acostumado no Ocidente para esse personagem que está intrinsecamente ligado ao Japão e a relação do povo japonês com a guerra, com a Segunda Guerra Mundial e todo o trauma da Segunda Guerra Mundial. E é aí que aparece o Godzilla aqui, e não é só que ele aparece, ele cresce em tela, ele se agiganta em tela, como esse poder de destruição que a humanidade não tem como conter. Ao mesmo tempo que eu gosto muito da relação que tem indireta, mas meio direta, entre o Godzilla e esse protagonista que determina o arco dramático do filme. Godzilla Minus One é um filmaço, um dos melhores, se não acho que o melhor filme que eu já assisti de Godzilla. Em sexto lugar, vamos para uma franquia de ação. Eu estou falando de Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 1, a primeira parte dessas duas partes que não vai ser o final da franquia, ainda bem. Quem acompanha o canal sabe que eu sou muito fã de Missão Impossível, uma das melhores franquias para mim de ação da história do cinema, com alguns dos melhores filmes de ação, e esse daqui é entre os melhores, se não o melhor filme da franquia, nessa parte da franquia que o Christopher McQuarrie assume a direção e cria mais ainda em cima dessa persona do Tom Cruise e tudo que ele já fez no gênero de ação. Então é, acima de tudo, tudo é construído aqui por meio da ação. O drama é construído por meio da ação. O suspense é construído por meio da ação. A história do filme se desenvolve por meio da ação. E que belas sequências de ação. E em quinto lugar, o meu filme brasileiro favorito, que ainda não teve estreia para todo o público, mas chegou em muitos festivais, como o Festival do Rio e onde eu assisti na Mostra de São Paulo. Eu estou falando de O Dia que Te Conheci, do André Novaes, um belíssimo filme que representa bastante, acho que não só desse Brasil, mas desse mundo contemporâneo e de como a gente funciona dentro desse mundo contemporâneo, como a gente é afetado por esse mundo,
Só que, apesar de tudo isso, esse filme ele encontra uma beleza, um humor muito fascinante durante todo o filme, mas a beleza de poder sonhar, ainda que seja um sonho pequeno, mas aquela pequena mudança que você pode ter na sua vida e almejar uma perspectiva diferente para o futuro. Um grande filme aqui com duas atuações extremamente fascinantes. Recomendo demais quando esse filme chegar nos cinemas, O Dia que Te Conheci. Em quarto lugar, mais um filme que eu assisti em Cannes, filme da Turquia para o próximo Oscar. Eu estou falando de Ervas Secas, novo filme do Nuri Bilge Ceylan. É o estilo do Nuri Bilge Ceylan, filmes muito longos, com muitos diálogos, muito densos e tal. Aquele filme que muita gente zoa, que é filme para cinéfilo. Eu não gosto muito desse tipo de questão, porque tem muito filme que é muito ruim nessa linha, mas acho que o Nuri Bilge Ceylan ele domina muito bem esses personagens que são tomados por aquele espaço quase congelado, então aquele espaço molda a vida deles de muitas formas, e como esse filme, os filmes dele de forma geral, mas esse daqui acho que melhor do que todos os outros, conversa muito com o país, com o que se transformou a Turquia, esses conflitos de ideias e tudo mais. Ervas Secas é extraordinário, o filme que eu pude assistir em Cannes, pude rever aqui também na Mostra de São Paulo e ficou ainda melhor. Em terceiro lugar, vamos para mais uma franquia de ação, e muita gente fala que isso me irrita completamente, né? Ah, John Wick ou esses filmes de ação não tem história. A história de John Wick, a mitologia de John Wick, assim como a de Missão Impossível, ela se constrói por meio da ação. Você não precisa necessariamente de uma história, muita gente fala não tem roteiro, o que é uma grande bobagem. Só que o fascínio de John Wick, o fascínio de Chad Stahelski, o diretor aqui, é justamente construir tudo, construir esse mito do John Wick por meio do que ele é capaz de fazer diante dos nossos olhos, o que a gente pode presenciar em muitas das melhores sequências de ação do ano e algumas das melhores sequências de ação da história do cinema. John Wick Baba Yaga é o melhor John Wick de todos, e olha que todos são muito bons. Em segundo lugar, vamos para a Alemanha, filme premiado em Berlim, que eu pude assistir na Mostra de São Paulo também, e já chegou no Brasil, nos cinemas, vai chegar no que vem no Reserva Imovision. Eu estou falando de A Fire, do Christian Petzold, um diretor que não é tão conhecido fora da bolha cinéfila, digamos assim, aqui no Brasil, mas que é um dos melhores diretores da atualidade, um diretor que ele vai se espelhar muito nessa relação com o Hitchcock. Então aqui toda a construção desse filme vai ser justamente em ir nesse protagonista masculino, que é o protagonista, digamos, tradicional do cinema, que está quase sempre observando uma personagem feminina, só que diferente do cinema clássico, ele apenas a observa e ele não consegue participar daquele mundo. Então ele é alguém que não se pode nem se deixar queimar, como o título A Fire já sugere. Então todos ali conseguem se divertir, interagir, e ele é aquele cara que ele pode até tentar, mas ele é sempre jogado de lado. Ele é sempre colocado nesse papel apenas de poder observar. E em primeiro lugar, como não poderia ser diferente, quem acompanha o canal já sabe, o meu filme favorito do ano é Assassinos da Lua das Flores, novo filme do Martin Scorsese, um filme extraordinário e uma aula para quem quer. Eu acho que isso nem faz o filme ser melhor ou não, mas para quem gosta de estudar adaptações de livro para o cinema, esse filme é uma aula nesse sentido, justamente por uma simples mudança de ponto de vista, uma mudança de foco. É a mesma história, mas ele muda o ponto de vista para dar mais peso para a história dos Osages e ao mesmo tempo para não criar uma ideia apenas de plot twist no final, como é o caso do livro. Ele escancara desde o início quem são os vilões. Ali não tem fascínio por esses protagonistas como geralmente é no cinema do Scorsese. Essas pessoas, elas são detestáveis, e elas são só detestáveis. Os Assassinos da Lua das Flores é um dos melhores filmes da carreira de um dos melhores diretores de todos os tempos, pessoalmente o meu diretor favorito. Então por hoje é isso, essa é a minha lista de filmes favoritos de 2023. Eu sei que muita gente vai sentir falta de muitos filmes. Quem é novo no canal talvez não saiba que eu gostei mais ou menos de Oppenheimer, por exemplo, que muita gente ama e vai colocar na sua lista. Muita gente ama, por exemplo, Barbie, que também eu não gostei pessoalmente, tem crítica aqui no canal, eu explico por quê.
eu convido vocês para deixar a lista de vocês aqui embaixo e a gente poder trocar essa ideia. O mais interessante justamente dessas listas é ver a perspectiva e como cada um é tocado pelos filmes e pelo cinema. Então espero que a lista de vocês sejam diferentes da minha lista, para a gente poder trocar essa ideia. Por hoje é isso e corta.